eu sou Daniela Richopo e eu vim apresentar o meu TCC para a conclusão do curso de Biomedicina da Universidade Anhanguera e o meu tema é a dihidrotestosterona e um novo enfoque à biomedicina estética. Esse tema surgiu da busca por maior resultado. Eu queria que esse tema tivesse tudo a ver com o meu trabalho e que pudesse trazer melhorias à atuação do biomédico esteta no curso da nossa profissão. A estética, ela é a busca incansável do ser humano por retardar, a necessidade de retardar o envelhecimento. Quando eu comecei o meu TCC, e eu percebi, eu dei de cara com muita dificuldade, porque não existe um tema que fale sobre isso. Existem 2 estudos separados e eu gostaria de apresentar no meu TCC a convergência dos dois em um único tema, em uma única situação, tá? Eu sempre acreditei que o trabalho feito de dentro para fora surtiria mais resultado. Então, para mim, a beleza é a exteriorização da saúde. E o biomédico, ele tem elementos no aprendizado que nos levam muito além de um protocolo fechado. A estética para o biomédico, ela deve ser muito mais profunda e muito mais eficaz do que um tratamento apenas local. Porém, o que a gente tem hoje é um enfoque muito local nos tratamentos estéticos. Então, eu comecei a buscar, dentre os componentes mais utilizados, o que realmente faz efeito e quais os efeitos que ele faz, como ele interage no organismo. E aí eu comecei pelos antioxidantes e os anti-inflamatórios. E comecei a buscar literatura sobre esses 2 tipos de componentes e, além de evitar o estresse oxidativo e de proteger a célula da ação de degradação, o estudo começou a ficar muito mais complexo. E quanto mais a fundo eu ia, mais o tema beleza ficava em segundo plano. Porque buscando mais além na atuação desses componentes, eu acabei... então, se o componente ele protege do estresse oxidativo, se ele protege a célula dos degradadores, então eu comecei a buscar quem eram esses degradadores. E aí tem uma interrupção na literatura, onde o tema estética é totalmente perdido. E aí, quando se fala de célula e de multiplicação celular, a gente acaba entrando muito mais no tema da oncologia, da cardiologia e principalmente no tema da endocrinologia. Então, dentre os degradadores, saltou aos olhos o DHT. O DHT é um hiperconcentrado de testosterona. Esse hiperconcentrado se dá através da catalisação que é feita com a enzima 5-alfa-redutase. Essa enzima está presente na membrana nuclear de várias células do organismo. Então, a testosterona, uma vez por afinidade chegando até essa enzima, ela é convertida em DHT. E o DHT, ele tem o poder de interferir na síntese de DNA. Então, o DHT é destacado na oncologia como um grande vilão, um dos causadores dos cânceres. O DHT, a testosterona que é convertida em DHT, é a testosterona livre ou biodisponível. E a responsabilidade por tornar uma testosterona biodisponível é da albumina. A albumina é uma globulina que é produzida no fígado, assim como o SHBG. O SHBG é uma outra globulina que faz o efeito contrário, tá? Enquanto a albumina deixa a testosterona biodisponível, o SHBG deixa ela indisponível e elimina ela do organismo. Então, com base nesse tipo de informação, eu comecei a entender que realmente o corpo ele é sistêmico e que trabalhar localmente deixou de ser uma opção. Porque quanto mais fundo a gente vai, e a área da saúde explica muito sobre as globulinas e sobre a necessidade de uma homeostase no organismo para que os hormônios funcionem de forma adequada, e hormônios são ligadores. Uma vez ligado e tornando
disponível ou indisponível, no caso da testosterona ou até mesmo da progesterona, eu tenho efeitos sistêmicos no organismo. A enzima 5-alfa redutase, por exemplo, ela está presente em células como o folículo piloso, como a glândula sebácea, e ela é uma das responsáveis, se não a principal responsável, pela alopecia, pela queda de cabelo. Outra responsabilidade incumbida a ela, por exemplo, são as espinhas hormonais. Então, o espinho hormonal vem da onde? De que hormônio? Ainda que sejam feitos exames, né, no ginecologista, que ele peça exame, se ele não pedir exames específicos de globulinas, de testosterona, estrogênio livre ou biodisponível, ele acaba não chegando na raiz do problema. Então, o principal indicativo de uma espinha hormonal é a alta do DHT, porque ele está diretamente ligado, interfere diretamente na glândula sebácea. Outra coisa interessante que esse estudo trouxe para mim, e nessa convergência, então se eu for explicar para vocês só sobre o DHT, sobre aromatase, sobre inibição, redução de DHT, eu não vou conseguir nos 10 minutos, então eu vou mostrar para vocês essa convergência. Se a gente for falar de elementos, de componentes utilizados na estética, como por exemplo, a ideia de detox, desintoxicar. Quando trabalhamos com a desintoxicação, está diretamente relacionada ao fígado. E o fígado é o responsável pela produção de globulinas. Quando eu tenho meu fígado intoxicado, eu aumento a quantidade, por exemplo, de estrogênio e de cortisol, que interferem diretamente no estresse e no envelhecimento. Quando eu faço a desintoxicação, eu possibilito que o meu fígado funcione de forma adequada. E quando ele funciona bem, ele produz adequadamente todas as globulinas necessárias, que são ligadores de hormônio. Uma vez que as globulinas estão em homeostase, os hormônios ligados a ela também. Quando eu falo sobre um novo enfoque à biomedicina estética, é que para entender tudo isso que acontece no organismo, o biomédico precisa de legislação que embase e que permita que o biomédico faça, por exemplo, pedido de exames. Porque para fazer um tratamento capilar, como eu já falei anteriormente, né, da atuação do DHT no folículo piloso, até mesmo um tratamento para acne, eu preciso entender a homeostase do organismo, preciso entender os marcadores hormonais e preciso entender o que pode ou o que não pode ser suplementado para surtir um efeito positivo. Eu não posso suplementar uma testosterona ou uma albumina sem saber como está meu organismo nesse momento. E são coisas que a estética utiliza normalmente. Até mesmo vitamina C, antioxidantes em geral são indicados. Hoje a gente tem no mercado identificações como, por exemplo, zinco, ácido azelaico, chá verde, a cúrcuma. Além dos efeitos antioxidante, anti-inflamatório, que como eu já disse, a inflamação, ela já no seu marcador inflamatório estimula o DHT. Todos esses elementos têm em comum que todos eles inibem ou reduzem a ação do DHT ou inibem a própria formação dele com a inibição da 5-alfa redutase. E de todos os alimentos hoje no mercado, de todos os componentes, a gente tem o resveratrol. O resveratrol é antioxidante, ele é anti-envelhecimento, ele é hepatoprotetor, ele cuida de cada órgão para que em homeostase os hormônios possam ser produzidos, bem como as globulinas no fígado e mantenha o corpo em homeostase, sem oleosidade excessiva, sem inflamações, sem queda de cabelo, sem deterioração. Por exemplo, o resveratrol, ele é um protetor dos deterioradores celulares. Então, é o que a gente tem hoje de mais completo para se utilizar na estética. Sempre, e nesse momento eu exponho mais uma vez a necessidade da regularização para que nós, biomédicos, estetas, possamos ter uma atuação mais completa, sem a necessidade de pedir para que o exame seja feito por um clínico geral, para que depois chegue novamente a nós, para que tenhamos marcadores melhores
com informações mais efetivas para uma atuação muito mais abrangente e mais eficaz. É isso.